Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a legalidade da revista íntima para entrada de visitantes em presídios. Defesa de Léo Índio, réu pelo 8 de janeiro, tem 48 horas para explicar ao Supremo a ida dele à Argentina. Justiça do Rio de Janeiro decide levar a júri popular os 2 policiais militares acusados pela morte da modelo Kathleen Robel em 2021. Coronel reformado do Exército vira réu pela explosão de um apartamento em Campinas. Conselho de Defesa Econômica e Ministério Público Federal vão intensificar o combate aos cartéis no Brasil. E ainda, o Judiciário de Minas Gerais discute os impactos das novas tecnologias e da inteligência artificial nos trabalhos da Justiça. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 27 de março, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para os advogados de Léo Índio prestarem esclarecimento sobre a ida dele à Argentina. Léo Índio é réu pelo 8 de janeiro, acusado de crimes como associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. Em um vídeo que circula na internet, ele afirma que deixou o país há 20 dias. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo da ação penal que investiga a participação de uma ré nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nos autos constam uma carta enviada ao relator, ministro Alexandre de Moraes, e um vídeo com o depoimento dela em uma audiência de instrução. Débora Rodrigues dos Santos está presa desde março de 2023 por participar dos atos antidemocráticos e pichar com batom a estátua da Justiça em frente à sede do STF. Confira os detalhes na reportagem de Evne Araújo. Débora Rodrigues está sendo julgada pela primeira turma do Supremo. O julgamento, que ocorre no plenário virtual, foi suspenso a pedido do ministro Luiz Fux. O ministro quer revisar a dosimetria da pena que deve ser aplicada a ela antes de tomar uma decisão pela condenação. A cabeleireira foi denunciada por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Débora está presa desde março de 2023 na penitenciária de Tremimbé, no interior de São Paulo. Na carta endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, a mulher diz que foi a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos foi percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Ela afirmou que no calor do momento chegou a cometer, nas palavras dela, aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Disse que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Já o vídeo com o depoimento de Débora foi gravado em novembro de 2024, quando ela esteve em uma audiência de instrução. O material também foi anexado aos autos do processo. Eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar Débora a 14 anos de prisão. O ministro Flávio Dino acompanhou o entendimento. O julgamento ainda não tem data para ser retomado. A Comissão de Conciliação do Marco Temporal foi retomada nesta quinta-feira na Suprema Corte. O grupo discute um projeto elaborado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes para substituir a lei que estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Repórter Pablo Lemos. Os trabalhos da comissão foram retomados após mais de 30 dias de suspensão. O pedido foi da Advocacia Geral da União para avaliar a proposta com mais tempo, diante de alguns impasses. A versão mais atualizada sobre o projeto, apresentada na última audiência em fevereiro, voltou à mesa. Em vez de extinguir o marco temporal, a proposta do decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, possibilita a mineração em terras indígenas, a indenização a fazendeiros pelo valor da terra nua e o uso da polícia militar em despejos de retomadas.
A comissão foi criada para discutir o esboço de um projeto com o objetivo de substituir a lei que estabelece que os povos originários só têm direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Em caso de acordo da Comissão de Conciliação, a proposta deve ser submetida ao plenário do STF, ainda sem data prevista. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou do 15º encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O evento busca discutir temas relevantes para o judiciário do país. Repórter João Pedro Melo traz as informações. O encontro destaca o diálogo e a busca pelo entendimento nas questões comuns à Justiça do Brasil e ocorre até o próximo sábado, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou a importância de uma ação coordenada entre as cortes do país. É muito importante a reunião dos presidentes, uma reunião de coordenação aqui com o presidente Francisco do Tribunal de Santa Catarina, para nós alinharmos as metas do judiciário e equacionarmos os nossos problemas e desenvolvermos a capacidade de prestar o melhor serviço possível à sociedade. O Conselho surgiu em 2022 e, desde então, conta com a contribuição de todos os tribunais estaduais e com o Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com a ideia de enriquecer os debates que são feitos em todo o país. Além disso, pela primeira vez, o evento recebe como convidados os presidentes dos Tribunais de Justiça militares, com a ideia de ampliar os diálogos. Esses presidentes e presidentes que estarão aqui presentes são aqueles que têm a obrigação da gestão do Poder Judiciário Estadual. De modo unido, nós temos o CONCEPRE, que é o Conselho de Presidentes, que eu tenho a honra de presidir, justamente para fixar as políticas nacionais de enfrentamento de uma série de questões. Violência doméstica, sistema prisional, juizados especiais, formas de atendimento, de racionalização do serviço judiciário. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou que um dos pontos altos do evento é a troca de experiências entre membros do Poder Judiciário, melhorando a qualidade e a eficiência do serviço prestado. Entre os vários benefícios deste conselho, a possibilidade de troca de experiências, do que está dando certo, do que se tentou e foi mais ou menos, das dificuldades e juntos os estados brasileiros projetarem o que está para acontecer. A seguir, coronel reformado do Exército vira réu pela explosão de um apartamento em Campinas. E a Justiça do Rio de Janeiro decide levar a júri popular os 2 policiais militares acusados pela morte da modelo Kathleen Romeu em 2021. As informações no próximo bloco. A segunda vara criminal da capital do Rio de Janeiro determinou que os 2 policiais militares acusados pela morte da modelo Kathleen Romeu em 2021 vão a júri popular. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A modelo e designer de interiores de 24 anos, Kathleen Romeu, morreu no dia 8 de junho de 2021 ao ser atingida por um tiro de fuzil no tórax em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava grávida de 14 semanas. O Ministério Público afirma que os tiros partiram da arma de 2 policiais militares que passavam pela comunidade. Os policiais militares são Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano. A segunda vara criminal da cidade do Rio de Janeiro determinou que eles devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, acusados pelo crime de homicídio qualificado. A Justiça considerou que os laudos de necrópsia e de reprodução simulada são suficientes para comprovar indício da autoria e a materialidade do crime para levar os policiais a júri popular. A data do julgamento ainda não foi definida e os réus aguardam em liberdade.
Justiça de São Paulo aceita a denúncia do Ministério Público e torna réu coronel reformado do Exército acusado de explodir um apartamento. Polícia Federal prende 12 pessoas em operação contra a organização que falsifica cigarro e explora trabalho análogo à escravidão. E Polícia Civil prende torcedores envolvidos em brigas no Recife. Confira. A Polícia Civil fez uma operação contra suspeitos de envolvimento em brigas de torcidas organizadas em dias de jogos de futebol no Grande Recife, em Pernambuco. Foram expedidos 42 mandados de prisão e 3 de internação provisória de menor, além de mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens. De acordo com a polícia, os suspeitos são investigados por participar de associação criminosa ligada a uma série de outros delitos. A briga envolveu torcedores de Santa Cruz e Sport no início de fevereiro deste ano. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram operação para desarticular uma organização especializada na fabricação e comercialização ilegal de cigarros. Várias pessoas foram presas. Um policial rodoviário federal foi suspenso das funções. O contraventor, Adilson Oliveira Coutinho Filho, foragido da Justiça, foi um dos alvos. A PF descobriu que o grupo criminoso mantinha pessoas em trabalho análogo à escravidão. A Justiça de São Paulo tornou réu o coronel reformado do Exército, Virgílio Parra Dias, por explosão de um apartamento em Campinas no ano passado. As investigações mostraram que o coronel armazenava um arsenal de armas e munições. Na decisão, o juiz acata a denúncia do Ministério Público, que acusa o coronel pelos crimes de incêndio, posse irregular de arma e munição e porte ilegal de 42 armas de uso restrito. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o juízo da execução penal não pode substituir pena de prestação de serviços por pecuniária. Repórter Samanta Peçanha. Para os ministros, uma vez que a pena de prestação de serviços à comunidade seja imposta e tenha transitado em julgado, não pode ocorrer a substituição por uma pena de prestação pecuniária, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro. O recurso especial chegou ao STJ após uma mulher tentar alterar a pena imposta. Ela foi sentenciada a cumprir serviços à comunidade, mas pediu a troca pela pena pecuniária. O pedido foi negado em segunda instância com base no entendimento de que, com a flexibilidade de horários no trabalho da sentenciada, não havia motivos para alterar a forma de cumprimento da pena. Já a defesa da condenada alegou que, apesar da ausência de previsão legal, algumas decisões anteriores haviam permitido essa substituição de pena com o objetivo de facilitar a execução penal e a ressocialização da mulher. O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que, embora o juízo da execução penal tenha certa flexibilidade para ajustar o cumprimento da pena, a lei de execução penal não permite a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra. Além disso, segundo o ministro, a sentença já havia imposto, além da prestação de serviços, a prestação pecuniária, o que tornaria ilegal a aplicação de 2 penas dessa natureza, nos termos do Código Penal. Em Mato Grosso, representantes dos poderes judiciário, executivo e instituições privadas se reuniram para articular estratégias que ampliem a oferta de cursos profissionalizantes nas unidades penais e de vagas de emprego para os egressos do sistema penitenciário no Estado. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Um dos caminhos para a ressocialização de quem está privado de liberdade e a redução da reincidência criminal é o trabalho. Só no ano passado, 2.800 reeducandos foram qualificados em Mato Grosso em diversas áreas. Mas é preciso articular estratégias que ampliem a oferta de cursos profissionalizantes nas unidades penais e também de vagas de emprego para os egressos do sistema penitenciário. E foi justamente com esse objetivo que se reuniram na sede da Justiça Estadual representantes do Poder Judiciário, Executivo e instituições privadas. A gente leva em consideração o que aquela unidade, aquela região mais precisa, o que é frente de trabalho fora da unidade. Então, para que ele possa fazer um curso de qualificação que atenda quando ele sair do sistema penitenciário, ele possa sair com essa qualificação e já ser empregado por uma das empresas. O GMF, junto com a Secretaria de Justiça, fez o levantamento inicial, ouvindo os diretores das unidades. Essa demanda, portanto, foi repassada para essas instituições parceiras e eles têm um prazo de 10 dias para nos dar a devolutiva de quais cursos, em que locais eles podem ofertar. A partir de então, nós faremos um ajuste fino e prepararemos um termo de cooperação técnica para que esse plano saia do papel.
A seguir, CAD e Ministério Público Federal vão intensificar o combate aos cartéis no Brasil. O Judiciário Mineiro discute os impactos das novas tecnologias e da inteligência artificial nos trabalhos da Justiça. A gente mostra já já. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica assinou um acordo com o Ministério Público Federal para intensificar o combate aos cartéis no Brasil. Márcio Fontinelli com as informações. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Macedo, assinaram um termo de cooperação técnica para aumentar e reforçar o combate aos cartéis em todo o país. Pelo documento, o CAD e o Ministério Público Federal vão compartilhar informações e dados de investigações para ajudar na identificação dos responsáveis e fortalecer as ações judiciais. Considerado um crime contra a ordem econômica, cartel é o acordo ilegal entre empresas do mesmo ramo para fixar preços cobrados por produtos ou serviços. Agora a gente fala sobre uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo pedidos dos embargos monitórios. Quem explica é Kátia Gomes. O caso começou com uma ação monitória em que os réus apresentaram embargos. Com a conversão para procedimento ordinário, eles também pediram a reconvenção. Em primeira instância, tanto os embargos monitórios quanto o pedido reconvencional foram rejeitados e o autor da ação obteve ganho de causa com a fixação de um título executivo de mais de R$400 mil. Já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença, determinando a reabertura da fase probatória e aumentando o valor do título. Aqui no STJ, os recorrentes alegaram que a reconvenção não deve ser confundida com um pedido de embargos monitórios. Os ministros da terceira turma deram parcial provimento ao recurso especial, corrigindo o valor da causa da reconvenção e devolvendo o processo para o prosseguimento da ação monitória nas instâncias ordinárias. No voto, a relatora ministra Nancy Andrighi observou que os embargos monitórios têm natureza de contestação, sem a fixação de valor da causa ou ônus sucumbenciais. Ainda de acordo com a ministra, a jurisprudência do STJ dispõe que, após a conversão da ação monitória em procedimento ordinário, a reconvenção se torna possível, possuindo, assim, natureza jurídica distinta da ação monitória. Nancy Andrighi também destacou previsão legal do Código de Processo Civil, segundo a qual, na reconvenção, o valor da causa deve ter como parâmetro a própria reconvenção. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que o banco deve limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do consumidor superendividado. Carolina Chaves tem os detalhes. A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença de primeira instância que havia negado o limite de cobrança pelo banco antes da realização de audiência de conciliação para repactuar a dívida, como prevê a lei. Os desembargadores entenderam que medidas coercitivas de urgência antes da audiência entre devedor e credor são necessárias para não comprometer o mínimo de existência do devedor. No caso específico, os magistrados verificaram que um banco realizava descontos superiores ao permitido por lei e determinaram o limite de cobrança de 30% da renda líquida do devedor superendividado. A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de aplicativo de transporte a indenizar um usuário por cobrança indevida. Anderson Arcoverde tem as informações. A cobrança foi feita no cartão de crédito do usuário, referente a uma corrida pelo aplicativo no Rio de Janeiro. No processo, o consumidor que mora em Brasília comprovou que nem mesmo estava na capital fluminense e não compartilhou a senha do aplicativo com terceiros. Ele afirmou que fez contato com a empresa e explicou o erro, mas recebeu de volta apenas parte do valor e o aplicativo deixou de responder aos pedidos de estorno do restante da quantia.
A empresa alegou que não poderia ser responsabilizada pela cobrança indevida porque atua apenas como intermediária entre motoristas e passageiros e que a falha ocorreu no cartão de crédito do usuário. Por isso, a instituição financeira seria responsável por não ter identificado e recusado a fraude. Ao analisar o caso, a Justiça do Distrito Federal explicou que o aplicativo é sim responsável pelas cobranças feitas em sua plataforma e considerou que ficou clara a falha na prestação do serviço, assim como o descaso da empresa com as reclamações feitas pelo usuário. A Justiça determinou o reembolso em dobro da quantia cobrada indevidamente, no valor de R$ 245, e o pagamento de R$ 1.000 como indenização por dano moral. Ainda cabe recurso contra a decisão. Os impactos das novas tecnologias foram tema de um congresso realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O uso da IA pelo Judiciário, com seus limites e possibilidades, fez parte da mesa de debate. A reportagem é de Kátia Matos. O Congresso Tecnologia, Inteligência Artificial e Inovação no Poder Judiciário durou 3 dias e reuniu representantes de tribunais de vários estados. O evento foi realizado por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, no plenário do órgão especial na sede do TJMG. A palestra de abertura foi realizada pelo presidente, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Com o avanço da tecnologia, em especial a inteligência artificial, em todas as áreas da sociedade, mas muito em especial no Poder Judiciário, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, conhecer os limites do uso dessa solução e sempre pensando na segurança das decisões judiciais. É uma oportunidade de nós ouvirmos especialistas, opiniões de membros de outros tribunais e também da academia. Eu tenho certeza que ao final dessa ação educacional nós vamos conhecer muito mais tanto as possibilidades quanto os cuidados que devemos ter com a utilização dessa nova solução. O presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, desembargador Marco Vilas Boas, do Tribunal de Justiça do Tocantins, falou sobre o papel das escolas judiciais em tempos de novas tecnologias. As pessoas precisam estar capacitadas para utilizar essas ferramentas, que são muito modernas, precisam ser compreendidas, né? Estão em franca evolução, é uma evolução exponencial que acontece já não mais semanalmente, diariamente, né? Estamos no meio de um ciclo disruptivo que termina em 2026 e que vai nos levar a horizontes ainda impensáveis. O tema mais debatido aqui no Congresso foi o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. E dentro desse assunto, os principais questionamentos foram relacionados à interferência da IA nas decisões judiciais. A juíza de direito Eunice Prado, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, abriu o painel com a seguinte pergunta: quem quer ser julgado por um robô? Ninguém quer ser julgado por um robô. Né? O CNJ está ciente de que ninguém quer ser julgado por um robô. Então, é muito importante que a população entenda que a gente não está falando de juiz robô. Não temos nem teremos juiz robô no Brasil. O que temos é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta auxiliar, sempre sob a supervisão humana, né? Para acelerar os processos, o julgamento dos processos na justiça, porque justiça tardia é injustiça, é ausência de justiça. Os impactos e os limites do uso da inteligência artificial foi o tema da palestra do juiz Ferdinando Cerejo, do Tribunal de Justiça do Maranhão. É uma ferramenta que não pode, em momento algum, substituir o magistrado, substituir o aspecto humano da decisão e, de maneira nenhuma, você pode delegar para a IA a resolução de um caso. Ele é uma ferramenta redacional, na verdade. A angústia decisória, a capacidade de decisão, ela é do magistrado e ele delega a redação daquilo para a IA. O Congresso foi encerrado com uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela. Nós entendemos inteligência artificial como um aprendizado de máquina, de programas, né, para ajudar o homem. Ajudar todos aqueles que trabalham com a inteligência humana. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da EGEF no YouTube e ficará disponível no site egef.tjmg.jus.br. No próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral mantém a perda do mandato do deputado federal Marcelo de Lima Fernandes, de São Paulo.
e tem as informações da sessão plenária de hoje no Supremo. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que trata da legalidade da revista íntima para entrada de visitantes em presídios e da validade das provas eventualmente obtidas por meio desse procedimento. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Nos presídios, a revista íntima é uma prática adotada com o objetivo de impedir a entrada de objetos proibidos que possam comprometer a segurança interna, como drogas, armas e celulares. A discussão também é sobre a validade de prova obtida por meio dessas revistas íntimas. O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que absolveu da acusação de tráfico de drogas uma mulher que levou maconha no corpo para entregar a seu irmão, que estava preso. O julgamento começou no ambiente virtual, mas migrou para o plenário físico. O relator é o ministro Edson Fachin. Na retomada do julgamento, Fachin reafirmou que práticas como desnudamento forçado e outras nesse mesmo sentido violam diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana. O relator reiterou o voto com novas propostas, entre elas as seguintes. Item 1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima com o desnudamento de visitantes ou a inspeção de suas cavidades corporais. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, ressalvando-se as decisões proferidas e transitadas em julgado até a data deste julgamento. Aqui, obviamente, dando vazão à legítima preocupação de modulação. Segundo, a autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias fundamentadas, comportamentos suspeitos detectados por sistemas de monitoramento ou até mesmo a detecção inicial por equipamentos de triagem. Terceiro, confere-se o prazo de 24 meses a contar da data desse julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. E 6.4, por derradeiro, após esse período de transição, fica vedada a revista íntima com o desnudamento de visitantes ou a inspeção de suas cavidades corporais, restando somente permitida a revista pessoal, desde que não vexatória. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que as provas obtidas por meio da revista não devem ser consideradas automaticamente ilícitas, devendo ser analisadas pelo juiz caso a caso para verificar eventuais abusos. Moraes manteve alguns pontos divergentes do relator. Me parece que toda decisão que for ser tomada nesse momento deva valer a validade daqui para frente. Eu não modularia somente para as decisões com trânsito em julgado, até a data do julgamento. Eventualmente, as provas obtidas mediante revistas não autorizadas pela tese que fixarmos, a partir da tese serão ilícitas. As demais provas, me parece que o juiz deve analisar caso a caso, por outras circunstâncias. O ministro Flávio Dino também fez algumas sugestões à tese apresentada por Fachin. Há uma descentralização de unidades prisionais no país, são milhares.
não haveria oferta de médicos, às vezes há um médico na cidade, e isso inviabilizaria. Além de tudo, esse médico ficaria profundamente exposto, fisicamente ou moralmente, à ação, por exemplo, de facções, porque um médico numa cidade só seria ele que faria o exame, né? Então, por todos esses aspectos, eu penso que nós devemos trocar obrigatoriamente, ou quem sabe, ministro Fachin, colocar enfermeiros e enfermeiras, profissionais de enfermagem, que aí a oferta é muito maior. Depois de analisar as sugestões apresentadas pelos demais ministros, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu suspender o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Reforma tributária e jurisdição constitucional, o futuro da tributação no Brasil, é o título do livro que foi lançado no Supremo, com o prefácio do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a apresentação do decano, o ministro Gilmar Mendes. A reportagem é de João Pedro Melo. A publicação do livro foi coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria. A obra reúne reflexões de acadêmicos e especialistas sobre o novo modelo de tributação do consumo no país, abordando as implicações e os desafios para o ordenamento jurídico nacional. Este livro oferece uma referência essencial para estudantes, pesquisadores e profissionais que desejam entender não só o conteúdo da reforma tributária, mas também as questões estruturais e jurídicas que moldarão o futuro da jurisprudência tributária no Brasil. A obra teve prefácio do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. E, ao comentar o tema, ele reforçou a importância do direito tributário e que espera uma mudança positiva com a reforma tributária no país. Nós temos que pensar mecanismos de fazer com que as questões tributárias, a partir do momento em que surge a controvérsia, possa ser resolvida em caráter definitivo em até 1 ano, para evitar que contenciosos que levam 5, 8, 10, 12 anos, ao final, quando vem a solução, tem um cadáver no armário, ou do poder público ou da iniciativa privada. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recurso que tentava reverter a perda do mandato do deputado federal Marcelo de Lima Fernandes, de São Paulo. Os detalhes com a Evinha Araújo. O político foi punido por desfiliação sem justa causa do Partido Solidariedade, sigla pela qual foi eleito em 2022. Marcelo de Lima Fernandes deixou o partido para se filiar ao PSB. Ao votar para manter a perda do mandato, o relator, ministro Ramos Tavares, justificou que o ex-deputado comunicou a desfiliação no mesmo dia da incorporação ao outro partido, mas a comunicação à Justiça Eleitoral foi feita tardiamente. O artigo 4º da resolução do TSE 22.610 de 2013 determina que o partido em que esteja inscrito o mandatário que se desfiliou deve sim compor ação de decretação de perda do cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, nessa hipótese por haver interesse direto na demanda, uma vez que a improcedência dos pedidos resultará na imediata manutenção do parlamentar em seus quadros. E essa situação, porém, não ocorre no presente caso. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A seguir, a Academia de Líderes do TJ Gaúcho forma a primeira turma do curso de lideranças. E a gente mostra também como uma iniciativa do Judiciário de Alagoas vai ampliar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no estado. Voltamos já. Em Alagoas, um convênio entre o Judiciário e a Prefeitura da capital, Maceió, vai permitir melhorias no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Quem tem as informações é a repórter Lídia Lemos. O presidente Fábio Bittencourt e o prefeito de Maceió, JHC, celebraram a assinatura de 2 convênios. Um deles diz respeito à desjudicialização de processos na Vara da Fazenda Pública Municipal. O outro é a renovação da parceria com a Casa da Mulher Alagoana, que traz melhorias como a cessão de servidores e o custeio de serviços prestados na casa, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Quando nós
tratamos, né, de fortalecer a Casa da Mulher Alagoana, tanto disponibilizando servidores, né, o custeio para a Casa da Mulher Alagoana, a gente consegue trazer esse espírito, né, o ânimos da gestão municipal em querer colaborar, né, com a Casa da Mulher Alagoana, que atende as mulheres alagoanas como um todo. Com esses 2 convênios, nós iremos imprimir mais eficiência aos processos que serão julgados, tanto nos juizados da mulher, como também no da Fazenda Pública Municipal. Então, é muito bom, como eu digo sempre, trabalhar, ter parcerias, que assim obteremos resultados concretos e positivos. Durante a reunião foi destacado ainda como esses aditivos ao contrato da parceria com a Casa vão dar celeridade aos processos de violência contra a mulher. O que foi acrescentado foram 2 servidores para cada um dos juizados, que é a maior porta de entrada dentre os juizados. Os maiores juizados são esses da capital. Houve esse incremento porque há um aumento significativo nos números de processos, da entrada do número de processos nos 2 juizados, que variam entre 150 a 180 processos mês. É um número muito grande, então há um olhar maior voltado para esse tipo de violência, para esse tipo de crime. A Academia de Líderes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul formou a primeira turma do curso de Desenvolvimento de Lideranças. Mauro Vercoes acompanhou. A cerimônia realizada no auditório do Sejude, em Porto Alegre, marcou a conclusão de 73 formandos que iniciaram a formação em 2023 e foi parte de uma iniciativa da administração idealizada pela Direção de Gestão de Pessoas. O objetivo do programa é promover a formação e o desenvolvimento de lideranças entre magistrados e servidores do Judiciário Gaúcho. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, foi o paraninfo da turma de formandos e destacou a importância dos investimentos do TJRS na área tecnológica, sem esquecer do quadro de pessoal como prioridade. Projeto já da administração anterior, a desembargadora Lisete, frente ao Sejude, conseguiu concretizá-lo com muito êxito. No mundo de hoje, a partir das mudanças e das inovações que estamos tendo, a formação dos líderes em cada unidade é de fundamental importância e foi um sucesso. A diretora do Sejude, desembargadora Lisete Andrei Seben, destacou a importância desta formação com um conteúdo pedagógico robusto e uma criteriosa seleção de professores, tanto internos quanto externos. Isso vai fazer com que nós tenhamos um novo olhar dentro do nosso tribunal, novas formas de ver os problemas e de solucioná-los. E assim, o sucesso já está se apresentando, que estamos na 3ª edição, e essa 3ª edição já está com um número de 141 alunos inscritos. A Academia de Líderes tem 3 eixos de formação, com 4 disciplinas cada eixo, e totaliza 144 horas aula. Então, os alunos se envolveram durante 1 ano e meio. São alunos que foram indicados, eles já possuem papel de liderança ou serão sucessores. Então, é uma equipe muito boa de alunos. Proporcionar a oportunidade de desenvolvimento é sempre uma forma de dizer que você é importante para nós e não existe hoje nenhum tipo de situação numa carreira que não envolva tu estares atualizado e te desenvolvendo, tanto pessoalmente como profissionalmente. Ao longo de 3 semestres, o curso teve a participação de 13 professores que compartilharam seus conhecimentos sobre inteligência socioemocional, psicologia para líderes e temas voltados ao desenvolvimento de uma liderança sólida. A diretora de comunicação social, Adriana Arendt, destacou a importância desta formação para fazer cada vez melhor e mais assertivo o trabalho atendendo às demandas e fazendo a gestão das pessoas. Ser líder é muito mais do que ser um chefe, né? Ser líder é reconhecer as aptidões das pessoas, é entender as dificuldades. Agora vamos falar de um assunto que ainda atinge muitos brasileiros: o trabalho escravo doméstico. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que em 6 anos foram emitidos quase 120 autos de infração.
O resgate dessas pessoas exige um tipo diferente de apoio por causa da vulnerabilidade das vítimas. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial de Fabrício Veloso que mostra como um trabalho desenvolvido por universidades em Minas Gerais consegue dar dignidade a quem passou uma vida de sofrimento. O sorriso no rosto de quem pode ouvir o cantor favorito é recente. Dona Maria trabalhou como empregada doméstica nesta casa, que fica no bairro Santa Terezinha, em Belo Horizonte, desde que se mudou do interior para a capital em 1983. Veio ainda moça, com 21 anos, em busca de uma vida melhor que nunca teve. No segundo andar da casa, em meio à sujeira, entulho e cômodos inacabados, foi obrigada pelas patroas a ficar ano após ano dormindo no chão. Aí eu estava dormindo na tábua. Ela pôs eu na tábua e com 3 quartos embaixo e ela num quarto. Aí fiquei dormindo na tábua. Aí depois ela desceu, eu peguei e joguei fora. Aos 62 anos, ela divide conosco memórias de décadas sendo explorada, sem nunca ter recebido salário. Eu nunca ganhei um centavo na mão da Maria, nunca. Nunca ganhei um centavo na mão dela. Às vezes tinha dia que gente passava vendendo picolé, tava um sol muito quente. Aí eu estava fazendo faxina, eu dava a caçoadeira, aí o moço pegava, batia com o painho, em abrir. Ô moço, é picolé, quer comprar, moça? Ah, é R$1, moço. Ô, seu moço, você desculpa, moço, eu não tenho R$1 aqui para me dar. Dona Maria também divide conosco uma das maiores dores que uma mãe pode ter. Depois eu fiquei grávida, eu não tenho vergonha de falar, não. Fiquei grávida, fui para o hospital, cheguei do hospital no mesmo dia. A criança, ela deu a criança para os outros. A patroa faleceu em 2014. A exploração só terminou em 2023, quando a outra patroa também morreu. O caso foi denunciado às autoridades por amigos e vizinhos, como a Shirley. A gente não achou que isso aqui era uma escravidão análoga, né? Que a gente antigamente não escutava muito essas coisas. De uns tempos pra cá que as coisas começaram a mostrar mais, né? E agora a gente conseguiu Bolsa Família para estar recebendo, Bolsa Família, e tem um aluguel. A auditora fiscal Cíntia Saldanha, que acompanhou o resgate de Dona Maria, explica que, diferentemente dos resgates de trabalhadores no meio rural, as vítimas resgatadas em ambiente doméstico precisam ser reinseridas na sociedade. Nós temos que pensar na política pública de acolhimento, de reinserção, porque elas não têm para onde retornar. Normalmente são mulheres negras ou pardas, com baixa ou nenhuma escolaridade, e trabalhando gratuitamente, em troca só de moradia e alimentação, e numa vulnerabilidade sentimental, financeira muito grande. Para ajudar no acolhimento e no encaminhamento dessas vítimas, algumas instituições oferecem assistência jurídica gratuita. É o caso da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, da Universidade Federal de Minas Gerais, que desde 2015 desenvolve pesquisas para mapear o cenário do trabalho escravo rural e doméstico. Desde 2015 já passaram por nós quase 300 pessoas, foram ajuizadas 90 ações, principalmente ações trabalhistas para poder reaver os direitos dessas pessoas, e todas essas pessoas tiveram algum tipo de atendimento. Um trabalho que começou na UFMG ganhou uma importante parceria. Em 2023 foi criada a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da PUC Minas, aqui no campus Betim. É uma iniciativa que envolve não só os estudantes de Direito, mas também Psicologia, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação. A coordenadora explica que a atuação multidisciplinar abrange mais necessidades das vítimas encaminhadas à universidade. A ideia desse projeto, então, é alertar a comunidade de maneira geral para esse mal que assola a nossa sociedade, para que a gente possa não só tomar conhecimento, mas treinar os nossos olhos, para que a gente possa detectar pessoas sendo
exploradas, pessoas sendo submetidas a essa forma vil de exploração, né? O juiz Carlos Haddad, que também coordena a clínica da UFMG, explica que há poucas condenações para este tipo de crime devido à própria complexidade da doutrina jurídica. De cada 100 acusados, 4,2 são condenados definitivamente, né, com trânsito em julgado, ou seja, a partir daquele momento pode-se impor executar uma pena. Desde 2004, o Ministério do Trabalho disponibiliza a lista suja dos empregadores condenados por uso de mão de obra análoga à escravidão, sem possibilidade de recurso. De acordo com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Paula Cantelli, em 2024 foram incluídos 176 novos condenados, 20 deles por trabalho escravo doméstico. O objetivo da lista suja é dar visibilidade, dar uma transparência para a sociedade de quem são os empregadores que praticam o trabalho escravo. As denúncias de trabalhos análogos à escravidão podem ser feitas nos canais do Ministério do Trabalho, pelo Disque 100 ou pelo sistema IP, no site ip.cite.trabalho.gov.br, para que histórias como a de Dona Maria Raimunda possam ter um final mais feliz, devolvendo a dignidade e o sorriso a quem sofreu por tantos e tantos anos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.